Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast. Para você que nos acompanha pelo YouTube, também muito obrigado por estar aqui com a gente em mais uma edição. E vai ser uma edição, assim como o Cartola, vai ser uma edição express, né? Porque a gente acabou de sair de uma rodada e já vai entrar em outra. Tem muita coisa para a gente falar. Galera do YouTube já está vendo aqui a minha companhia para essa edição de hoje. Mas antes da gente começar o bate-papo, antes da gente entrar nos assuntos da rodada passada, dessa próxima rodada, deixa eu agradecer, porque a gente encerrou na sexta-feira, né, as vendas do Cartola Pro. Quem se tornou Pro vai ficar, e quem não pegou agora, só na temporada que vem. Muito obrigado a galera que assinou o Cartola Pro aí, curtiu os benefícios. Já deixa aqui, principalmente para a galera do YouTube, né? Já deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o seu benefício preferido, qual foi a sua parte do Cartola Pro que mais te agradou esse ano. Eu nunca escondi aqui de ninguém que o mínimo para valorizar mudou completamente o meu jeito de jogar o Cartola e me ajudou muito, né? Eu estou talvez na minha melhor temporada como cartoleiro e acho que o mínimo para valorizar foi o grande trunfo, pelo menos para o meu time nessa temporada. Então vamos começar o nosso papo aqui. Cassius Leitão, como sempre, aqui com a gente. Caçocla, seja muito bem-vindo. E nosso querido Pardal, né? Que tá engasgado aqui, ô Pardal. Tem que falar, cara. Porque eu tô correndo o campeonato inteiro atrás de você na Liga Cartobrabos, a Liga do Dandan. Quando eu consegui passar, mas não durou uma rodada. Eu não fiquei uma rodada com essa liderança na mão, o Pardal me passou de volta. Tudo bem, amigo? Prazer receber você. E aí, Bernardo, e aí, Cássio, prazerzaço estar aqui. O homem tá voando esse ano, cara. Chegou, tirou lá 70 pontos de diferença, tá voando. Mas, em céu de Pardal não tem como voar, não, amigo. Eu vi ali, eu falei, não, vou voar mais alto aqui, não dá, não. E tá fazendo. Tudo bem? Tudo certo? Tô tranquilo, graças a Deus. Caçocla, tudo certo, amigo? Bem-vindo mais uma vez. Fala, Bernardo, fala, Pardal, fala, galera cartoleira, tudo certo. Assim como na rodada que passou, teremos 9 jogos válidos, né? Daqui a pouco você vai listar os 9 jogos. E a rodada passada foi aquela que a grande maioria passou dos 100 pontos. A gente estava até conversando nos bastidores, né? Eu fiz 104 e estou frustrado, porque a galera fez muito mais. Eu, na minha sina de jogador meu, perder pênalti. Meu capitão perdeu pênalti, no caso o Gabriel. Então, nessa você vai perdendo pontos preciosos. E quem não escalou o Pedro de capitão, né, sofreu um pouquinho nessa diferença da balança aí. Acho que foi o seu caso também, né, B? Você estava falando. Foi. E eu botei o Gabriel e isso pesou no fim das contas. Se o Gabriel faz o gol de pênalti, por exemplo, seriam 9 pontos a mais. Como ele bateu o pênalti na trave, ele não perdeu os 4 pontos, né? Ele perde, na verdade, os 4 pontos do pênalti perdido, só que a trave diminuiu esse prejuízo. Então, é um pontinho ali daquela diferença, mais os 8 do gol. Então, ele faria 9 pontos a mais. Como ele era o meu capitão, eu faria 18 pontos a mais. Então, essa cena aí tem que me deixar, cara. Jogadores que eu escalo, parem de perder pênalti, por favor. Cara, a gente conversava aqui, o Caçocla falou bem, como a escolha do capitão muda completamente a sua percepção da rodada, porque em quase qualquer rodada, 100 pontos, 104, 105, 110, seria uma grande pontuação, né? Mas o Cartola a gente tem que avaliar a pontuação por comparação e não pelo número absoluto, né? Então, se você faz 104 e todo mundo faz 120, você foi mal na rodada. E essa escolha do Pedro como capitão foi, eu acho que, o grande fiel da balança, né? Ele estava no meu time, mas não era o capitão, porque eu gosto muito do Pedro, inclusive de assistir, não só como jogador de Cartola. Agora, eu quis fazer uma opção mais segura. Eu fui no Arrascaeta, que é um cara que sempre pontua bem, que não depende de gol e de assistência, porque ele é um cara que participa muito do jogo. E não foi mal como capitão, mas um cara que faz 3 gols na rodada arrebenta, e aí quem arrebenta junto com ele, escolhendo de capitão, acaba fazendo a diferença. Foi o seu caso, Pardal? Pedro de capitão e mais 10? O Pedro de capitão foi o estouro da rodada, né? Eu terminei a rodada com quase 137 pontos, errei o goleiro, aí isso também influencia, o goleiro influencia muito, né? Porque quando você perde o goleiro, por exemplo, eu fui com o Everton, não teve uma defesa para o Everton, então ele não pontua nada, né? E muita gente indo de Cássio já tirou aí quase 10 pontos nessa diferença aí. Mas eu acho também que o diferencial da galera foi no terceiro atacante, porque, se eu não me engano, os mais escalados eram o Pedro Raul, né, pelo menos até próximo ao fechamento, e quem foi em Gabigol,
o Hulk, principalmente o Hulk, teve esse acréscimo. E eu tava de Pedro e Hulk. Então, isso me ajudou muito. Eu estava com o Yuri Alberto, Gabigol e Pedro. E é curioso, cara, como a rodada se desenha de uma forma que ela não estava se desenhando. É que o Flamengo fez um bom primeiro tempo, só que o jogador mais nulo em campo era o Pedro. Porque como o Bragantino já estava com a menos, ele encaixotou tudo. Então ficou difícil para o Pedro ter oportunidades e tal. Só que no segundo tempo começou a ter oportunidade atrás de oportunidade. Ele até perdeu um gol de cabeça num bolão do Gabigol, né? E aí fez 3 gols em sequência, num espaço curtíssimo. E aí estourou definitivamente na rodada. Parecia que o Gabigol que ia mitar na rodada. Eu também achei. Também achei. O primeiro tempo, o Gabigol participando muito, finalizando, se mexendo. Porque nos últimos jogos que eu vi os dois juntos, o Gabigol estava muito na direita, né? Então ficava muito. Nesse não, ele se movimentou bem. Mas é aquilo, né, cara? O time do Flamengo, com o volume que tem, quando faz o primeiro, o segundo, aí já era. Porque aí via referência na área. O Pedro é o melhor atacante do Brasil hoje, sem dúvida, assim, pelo menos converte bastante. Aí, cara, é muito ruim você ir sem esses jogadores, porque quando eles explodem, a diferença é absurda, né? Pois é, mas... Fala, arrependi de não apostar no Hulk. O Hulk eu apostei, porque o Fluminense fora de casa já não dá muito certo, né? É um time bem irregular. E tava indo com uma defesa reserva, entre aspas. E o Hulk, a gente está com a visão que o Atlético Mineiro tá mal e realmente não vem bem, mas o Hulk nos últimos jogos participou muito. Então, cara, eu falei assim, cara, todo mundo tá indo nesse daqui. Eu caí um pouquinho nas minhas ligas nas últimas 2 rodadas. Eu falei, eu vou botar um jogador que tá fazendo uma média básica na casa de 5 e 6, se fizer um gol vai estourar, vai fazer 13. E o Pedro Raul para mim é um jogador que faz muito gol, mas ele não pontua muito. Então você pode ver, ele quando faz gol, ele faz 8, 9, 10. Então é um risco que dá para se correr. É difícil você ver o Pedro Raul fazendo 20 pontos e não tinha um jogo muito fácil, né? Aí eu falei, então dá para tirar o Pedro Raul e apostar em um. Aí fiquei entre Gabi, Yuri e o Hulk. Aí apostei no Hulk, e só que meu erro foi ter ido no Vitor Roque. O Vitor Roque jogou meio tempo só. Fez assistência e tal, mas poderia ter colocado o Yuri ali. Pois é, e foi uma rodada de boas pontuações assim em outros setores também. A gente vai dar uma passadinha na seleção da rodada. A gente está falando muito aqui de ataque. Eu também fui no Pedro Raul e perdi alguns pontos nessa brincadeira. Foi com Pedro Raul e com o Roger Guedes, que conseguiu uma boa pontuação, mas também não foi o estouro, né? Então, assim, ficou devendo ali o setor de ataque. Tá com a seleção na mão aí, Caçocla? Ou posso passar aqui se você preferir? Vamos lá, tô sim. Como o Pardal já adiantou, né, o Cássio mandou bem demais, foi o goleiro da rodada, o goleiro do Corinthians com 9 pontos. Nas laterais, o Bustos, que deu assistência, Bustos do Inter, 13,30, e o Mike do Palmeiras, que vem jogando uma nova posição, né? A gente até precisa apurar se ele vai continuar no time titular, pode ser uma opção muito preciosa para essa rodada. O Mike jogando mais avançado, fez 11,60. Nos zagueiros, muita gente foi no Thiago Heleno, quem brilhou foi o Nicolas Hernandes, com 10,30 do Atlético Paranaense, o Gemerson do Galo, que quando eu escalo toma cartão com 5 minutos de jogo, foi para a seleção da rodada com 7,30. Entre os meios, o Lucas Sacha do Fortaleza fez o gol da vitória contra o Goiás, fez 15,80. Juninho do América Mineiro fez gol também na vitória do Coelho sobre o Ceará, fez 13,50. Renato Augusto do Corinthians deu um lindo passe para o gol do Yuri Alberto, né? Fez 12,50. No ataque, o Pedro do Flamengo, 27 pontos, a segunda maior pontuação da temporada. Acho que só o Caleri na primeira rodada fez mais. O Hulk do Atlético Mineiro, 20,70. E o Carlos de Pena, né, do Internacional, fez 14,70. A gente vê ele jogando mais no meio de campo. Só que ele no mercado do Cartola está como atacante. E por que está como atacante? Ele foi apresentado pelo Inter assim, ainda era um jogador desconhecido aqui. Então ele foi colocado no mercado do Cartola como atacante, mas praticamente nunca foi usado dessa forma no Inter, né? Então uma opção a menos normalmente para a gente escalar o Carlos de Pena
porque dificilmente ele vai competir com os outros atacantes que a gente tem como opção. Técnico da rodada, Vitor Pereira, do Corinthians, 7,85. E só para explicar, uma vez que a gente bota o jogador numa posição na temporada, a gente não tem como modificar, porque esse jogador às vezes fica no time de alguns cartoleiros que não mexem em seus times. E a gente não pode arrancar o jogador do time de alguém. Então a posição se mantém. Acontece em outras situações, Felipe Melo quando virou zagueiro e algumas outras que a galera sabe que acontece. Pois é, então foi uma seleção escalada aí num 4-3-3, fez um total de 163,55 pontos, né? A seleção da rodada. Claro que é uma seleção da rodada sem capitão. Então, quem escalasse esse time ideal aí com o capitão faria mais, chegaria aí perto dos 200 pontos. Mas, assim, para quem ficou ali na casa dos 110, 120, 130, se você for comparar ali com a seleção da rodada, você não está tão mal assim, né? Você fez um bom time dentro do que era mais previsível, digamos assim. Mas, rodada passada, assim, o Pardal, algo a acrescentar sobre o que rolou no final de semana ou já vamos seguindo em frente? Tenho duas coisas a acrescentar, né? Primeiro que eu fui zoado pra caramba, porque eu não pude votar porque eu não tinha título. Essa foi a palhaçada que eu mais ouvi, né? Porque eu sou botafoguense, então vocês ficam com essas gracinhas no meu DM, eu vou bloquear. Eu não, hein? Eu não falei não, hein? Vai E o segundo, cara, que o Cartola é um jogo muito, muito louco, né? Porque ontem Palmeiras e Botafogo, eu tava com o Everton e o Gomes, o Tiquinho fez aquele golaço e eu tava puto. Aí minha filha é botafoguense também, tô levando no estádio, ela... Mas por que você tá chateado? Eu falei, não, filho, esquece. Fiquei, porra... Tô só um tiquinho legal. chateado. Só um tiquinho chateado. E o Everton falhou ainda, né? Porque o gol bonito, né? Dava pra chegar, né? Goleiro de seleção, dava pra pegar, né? Tem uma zica com o goleiro que tá complicado. Dessa vez eu errei o goleiro também. Botei o João Ricardo do Ceará. E ele fez 0, aí ele nem entrou. Botei o Walter de titular, que tá machucado. Aí nem pontuei com o goleiro, fiquei zerado. Zerou. Eu fui com o Cássio. O goleiro, pelo menos, eu acertei nessa rodada. O Gomes não ajudou, né? O Gustavo Gomes não ajudou. E o Piquerez foi bem, estava na minha lateral. Eu vi que nem todo mundo foi... Ele não foi um jogador tão escalado assim, mas funcionou ali mesmo sem o saldo de gols, né? Só claro. O que eu falo o que eu falo do Piquerez, na verdade, eu até estava falando na live que eu faço para a galera, cara, o Saravia não dá, né, mano? Cara, o Saravia, pelo amor de Deus, gente. Devolve ele, não dá. Ali é uma avenida, cara. Ali é uma pista de pouso já. Eu sabia que ia dar coisa. O que eu acho mais curioso é que ele é translocado, né, cara? Ele cara. Espaço, ele chega de uma forma abrupta. E todo mundo já sabe ele tá sempre afoito, porque ele tá sempre longe de onde ele tem que estar. É isso. Pois é, cara. Retratos de uma 29ª rodada com altos e baixos, né? Pontuações muito legais e outras nem tanto. Mas temos uma 30ª rodada aí para conversar, muita coisa para falar. Caçocla, não teremos 10 jogos válidos nessa rodada, né? Uma rodada que começa hoje, terça-feira, e acaba na quinta. Isso aí, esse jogo de hoje, Juventude Corinthians, não vai valer para o Cartola. Então o mercado fecha nesta quarta-feira, às 18h30, horário de Brasília. Fica ligado, 9 jogos válidos. Era uma opção, né? O Corinthians, né? Diante do Lanterna Juventude. Mas aí o espaço para a galera escalar o time ia ficar restrito a essa terça-feira. Então a gente tirou esse jogo e vão valer os 9 jogos entre quarta e quinta-feira, repito. O mercado fecha 18h30, horário de Brasília, desta quarta. Pois é, a rodada tem os seguintes jogos, então. A rodada pro Cartola começa nessa quarta-feira, às 7h, com Bragantino e Cuiabá, no Nabia Bichedi. Na quarta, a gente também tem Ceará e Goiás no Castelão, no Ceará. Às 7h também a gente tem Atlético Goianiense e Fluminense no Antônio Ascioli, em Goiás. Atlético Paranaense e Fortaleza se enfrentam na Arena da Baixada às 7h30. E aí começa uma série de jogos mais tarde, né? Flamengo Internacional às 9h30 no Maracanã. Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo depois, hein? E aí na quinta-feira, Palmeiras e Curitiba no Allianz.
A gente tem América Mineiro e São Paulo no Independência, reeditando um confronto aí de Copa do Brasil. E na quinta-feira, às 8 da noite, Avaí e Botafogo na ressacada. É outro jogo que eu acho que tem coisa aí, mas tem que ir com muito cuidado, porque é um jogo, eu acho um jogo perigoso. Pardal, você que já abriu o jogo aí, você assume mesmo que é botafoguense, sofre com isso, ouve piada com isso. Esse Avaí e Botafogo te atrai em algum sentido, não? Ó, eu acho que tem alguns nomes ali que são interessantes. O Jefinho jogando em cima do Kevin na marcação. Acho que pode ser um jogador interessante. Né? Jefinho e Tiquinho, né? Os dois são jogadores que têm uma média básica boa, alta, participam dos times, dos jogos. O Avaí só tem que ir para cima, né? Não tem muito o que fazer, né? O Avaí está lá em 18º. Se não tentar ganhar, já era. Então, acho que abre oportunidade para isso. Agora, tem um jogador do Botafogo que eu nunca imaginei que eu fosse falar bem dele, que é o Júnior Santos. Parece que ele se encontrou ali na ponta direita, tá jogando muito, assim, tá jogando muita bola, bem participativo também, vem pontuando bem. O jogo de ontem não é medida para ninguém, porque o Palmeiras é um time muito forte, então é difícil jogar contra o Palmeiras, e mesmo assim o Botafogo não abriu muito mão ali de jogar no ataque, porque o Palmeiras fez uma blitz incrível. Mas eu vejo esses três nomes ali interessantes e o Cuesta, né? Muito mais pela questão da bola aérea. São esses 4 nomes aí que eu acho que podem se destacar aí para a galera. Agora, o Caçocla, teremos nessa rodada um Palmeiras e Coritiba em São Paulo. O quanto esse jogo pesa no seu time? Então, eu olhando para o meu time agora, eu tenho 5 do Palmeiras, mas eu acho que a média dos cartoleiros vai ser entre 6 e 7 peças do Palmeiras. O Palmeiras vem muito bem. Ele não vai ter um jogador que seria bom para a rodada, que é o Zé Rafael. Zé Rafael. Até lei do ex, né? Passou pelo Curitiba. Sim, sim. Eu não consigo, é mais forte que eu. Quando a lei do ex aparece, eu falo dela. Pardal é um crítico da lei do ex, só para quem não sabe. Eu sou muito crítico. Porque Pedro Rocha fez um bom jogo pelo Fortaleza. Foi lei do ex. Mas o último ele foi bem também, pô. Esse último aí jogou bem. Ele deu assistência, né? Deu assistência. Para o gol do Lucas Sacha. Então, eu acho que o Palmeiras é o grande centro das atenções, por razões óbvias, né? É um time que tem 2 derrotas em 29 jogos, a mão na taça. A gente pega outros confrontos aqui, tem muito equilíbrio. Esse Flamengo e Inter, não sei muito o que esperar, acho o Flamengo favorito, mas vai depender se o Dorival vai mandar todo mundo a campo. Ao mesmo tempo, o Inter vem num momento espetacular, tomando poucos gols. Então, é um jogo de equilíbrio. Esse Ceará e Goiás é um jogo equilibrado também. Então, eu vou puxar um pouco a sardinha para o Bragantino. O Bragantino a gente não consegue confiar muito, mas como é um time que não abre mão de atacar, eu acho que pode ser uma boa opção. De repente, o Arthur, o Johan, se jogar efetivamente, essa escalação vai sair antes do mercado fechar. Então, eu gosto da opção do Bragantino e também do Fluminense. O Pardal pontuou aí, é verdade, o Fluminense não vem bem fora de casa, só que enfrentou um adversário desesperado e, para mim, sem o seu principal jogador, que é o Wellington Rato. No momento, o Wellington Rato é o melhor jogador, já foi o Marlon Freitas, né? Mas acho que o Wellington Rato tem se mostrado um jogador que pode até alçar voos maiores dentro do Brasil, porque ele participa muito bem até contra os grandes adversários. Né? Fez gol, bom jogador. Fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Fluminense, fez gol contra o Flamengo. Então, um jogador que tem aparecido muito bem, não só nos jogos de menor porte. E o Fluminense tem essa vantagem aí, de não enfrentar o Wellington Rato. Eu vejo boas opções. A gente nunca pode descartar o Cano, né, cara? O artilheiro da temporada. E tem um ponto no Fluminense. E tem um ponto no Fluminense que a marcação ali do Dudu, do lateral direito, é muito fraca. E vai enfrentar o Matheus Martins, que é muito rápido, né? Então, acho que isso ajuda ali na hora da assistência para o Cano, né? E se você pegar a defesa do Atlético, tá com o Wanderson e acho que vai o Lucas Gazal. Então, não é uma defesa também super, super segura. Então, acho que é um bom nome o Cano.
Eu nem esperava essa vitória do Dragão na ressacada, para ser sincero. Até botei o Natanael no meu time, por ser um lateral que vem jogando mais ofensivamente, mas me dei mal nessa. É que é jogo dos desesperados, né, Caçacla? E assim, vai muito. Não tem muito esquema tático nisso, né? Quando chega nessa altura do campeonato, quando você pega dois times que estão lá embaixo, é meio que trocação direta, né? Então não tem muito o que fazer. Vai se defender para quê? Aí nessa daí toma um gol, vira, aí as oportunidades que pegam, porque não tem esquema, né? Então acaba sendo um jogo muito imprevisível. E a gente vai conversando aqui, vai projetando o que o Cartola oferece para esses jogos. Eu ia falar alguma coisa, rapaz. Porque vocês falaram desse Flamengo Internacional, eu me lembrei de um fato curioso aqui. Curiosamente, no primeiro turno, no Internacional e Flamengo, foi a chegada do Dorival, né, ao Flamengo depois da saída do Paulo Souza. E tem aquele encontro do Mano Menezes com o Dorival, e o Mano Menezes já botando o Inter para cima, né, naquela fase de subida, depois da chegada dele, ele fala com o Dorival, eu também peguei um time todo escangalhado. Eu não lembro se foi exatamente essa palavra, acho que não foi, mas ele vira para o Dorival e fala, né, eu também peguei um time escangalhado e consertei, você vai conseguir. E aí, hoje, né, um turno depois, a gente olha o que aconteceu com as duas equipes, né? O Inter brigando pelo título, o Flamengo brigando por 2 títulos. Eu, pelo menos, considero o Flamengo fora da disputa do Brasileiro, acho que briga pelos 2. Então, assim, é um reencontro diferente, né? E vamos ver o que esses 2 times vão fazer com esse um turno de diferença, né? Um Inter estabilizado pelo Mano e um Flamengo transformado pelo Dorival. Vamos ser sinceros, né, Bernardo? Hoje ninguém mais luta pelo brasileiro, né? O título é do Palmeiras, né? Ontem, eu concordo com você. Ontem, na transmissão do jogo, eu não lembro quem foi que falou, mas a frase foi muito pontual. Não é quem vai ser campeão, né? Que o Palmeiras vai ser campeão. É quando. Quando que o Palmeiras vai ser campeão. É o que o Cássio falou, cara. São 29 jogos, 2 derrotas, cara. Impressionante, assim, é uma performance absurda. E aí. Eu, se fosse colorado, eu ia ter aquele sonhozinho pequeno, mas ainda ia sonhar, porque na última rodada tem um Inter e Palmeiras, né, no Beira-Rio, mas realmente é algo inimaginável. São 4 jogos de vantagem, se a gente for botar assim, né? Aí para chegar na última rodada seriam 3, né, porque tem esse confronto direto, mas de fato é algo inimaginável. 4 jogos faltando 10, né? Faltando 9. Né? Faltando 9. É verdade, não é? Metade, né? Teria que perder. Tipo, tudo que o Palmeiras não fez em 29 jogos teria que fazer agora. Matematicamente isso, assim, improvável. Isso sem o Inter perder ponto, né? Porque ainda tem isso, né? Isso aí. Vai jogar com o Flamengo no Maracanã, tem que ganhar, vai pegar outros adversários difíceis, vai ter que ganhar. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que o Flamengo ganha e ganha bem do Inter, pelo menos uns 2-0, 3-0. Porque o Inter, a gente se apega aos números e realmente quando o Inter joga em casa, ele se organiza muito bem na defesa, porque ele acaba marcando mais alto, né? Quando ele joga fora, ele dá uma desequilibrada nesse tipo de marcação. E tem um jogo, para mim, que foi muito marcante desses últimos, foi que o Inter ganhou do Atlético Goianiense de 2-1, e o Inter tomou uma pressão do Dragão. Pressão, porque estava tomando pressão, aí aos 19 fez gol. Aí deu uma amansada. Cara, no volume que o Flamengo tem, o jogo antes de alguma coisa, né? Que o Flamengo vai ter no Maracanã, lotado. Eu acho que o Flamengo vai meter pelo menos uns 2-0. Lembrando que o Flamengo não disputa título, está praticamente com a Libertadores, com a vaga garantida para o ano que vem. Eu falo praticamente porque é o favorito da Copa do Brasil e da Libertadores, não diminuindo os outros times. Mas o Flamengo não está garantido pelo Brasil na Libertadores. Se der zica nas Copas, está fora da Libertadores. Então o Flamengo ainda tem, né, mesmo que não tenha o título, ainda tem por quebrar. E o Inter praticamente está garantido na Libertadores. A tendência é que o G4 vire G6, né? Isso como o Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo estão envolvidos nas finais, então 2 deles vão por outro caminho. Então a tendência é que vire o G6. Mas é fato, o Flamengo ainda não tem essa garantia. E, cara, o Inter
mudou muito, como o Mano falou, né? A gente não esperava. Eu vejo um jogo que o Flamengo tem dificuldade, assim. Um jogo, não é um time tão aberto como o Bragantino. O Bragantino Não é. ainda teve a questão da expulsão precoce, né? Eu vejo um jogo de mais equilíbrio, mas é fato que, com o volume que vem implementando, É isso. o Flamengo vai gerar muita dificuldade ao Inter. Se for com o titular, né, também, porque o ponto às vezes nem é o volume do Flamengo, porque às vezes tem jogo que o volume não tá tão alto, aí vem o Arrascaeta dar aquele passe, meu irmão, que assim você vai dizer, tá de sacanagem esse passe. Aí já era, aí toma o primeiro gol. Os adversários do Flamengo, eles costumam levar goleada depois do primeiro gol, porque o cara tenta sair e aí vem o volume. Aí o Flamengo trabalha na blitz. Então, e eu acho que a defesa do Inter, ela dá umas rateadas ali em alguns jogos, e que se não fosse um adversário ser mais frágil, talvez não tivesse segurado um saldo. Acho que um ponto importante a favor do Flamengo é que o Johnny está suspenso e o Gabriel machucou. É isso. Então, os dois volantes titulares estão fora, né? Um fora da temporada e o outro suspenso. Claro que entrou o Edenilson, só que o Edenilson é um cara que vem num momento muito criticado dentro do Inter. Talvez o jogo sendo fora de casa, ele não tenha essa pressão da própria torcida. Óbvio que é um jogador de nível muito alto. Mas sem essas duas peças, o Johnny meio que foi um pêndulo ali importante nessa fase do muito Inter. Bom. Sim, muito bom jogador. E o Gabriel marcando muito também. E entregou excelentes pontuações, né? O Johnny recentemente fazendo gols, enfim, aparecendo na área, um jogador interessante. Uma pena que o Inter não possa contar com ele por esses próximos jogos. Mas vamos começar a mexer aqui nas escalações, então, porque a galera sabe que tem que escalar, né? Galera, rodada amanhã, quarta-feira, fechando o mercado 6h30, então a gente já tem que pelo menos montar uma prévia do que vem por aí. Vamos começar pelos goleiros, então. Eu digo para os amigos o seguinte, cara, eu não vou inventar, não. O Everton, Pardal. Cara, eu tô até com medo de indicar goleiro, porque eu só tô errando goleiro. Mas eu acho que o Everton é um nome, o melhor nome para saldo, né? Eu acho que não vai pontuar com finalização, coxa fora de casa. O Aleph Manga vai arriscar, hein? Ele chuta bem, hein? Acho que o outro chute ele vai ter que acertar o gol, né? Eu não sei, cara, só eu vou te falar. Eu assisti alguns jogos do Curitiba, até fui no jogo do Botafogo contra o Curitiba. É o Aleph Manga mesmo, mas o Aleph Manga ele teve oportunidade em cima do Saravia. Aí eu já não vejo muito ali em cima do Marcos Rocha, essa coisa. Então, assim, eu acho que o Everton é bom pelos 5 pontos, mas eu acho que tem alguns goleiros que podem ir bem, no geral, numa aposta. Por exemplo, o João Carlos do Cuiabá é um nome interessante para defesa. E o Bragantino tem ali o Johan, tem o Arthur, mas está com o Carlos Eduardo e o Elinho, que não produzem muito, né? Então pode ser aquele jogo que o Cuiabá meta aquela retranca e o João Carlos pontue bem. Mas eu acho que é o Everton mesmo, é o nome da rodada aí. Eu estou falando com muito cuidado aqui, porque eu estou na perseguição ao Pardal, então também não posso entregar muita coisa, mas o Everton eu não estou mentindo, não, estou falando a verdade. Eu acho que é o Gatito pode ser também, um nome bom também. O Gatito é o nome talvez. Que eu ia falar. O Gatito, o Botafogo evoluiu muito defensivamente, vai ter a volta do Cuesta e do Marçal, né? Então ele fica bem reforçado na sua defesa. Se bobear o Saravia, ele saiu sentindo, né? Se bobear, ele perde a posição. Com chance do Rafael jogar. Não sei se o Rafael aguenta 90 minutos, né? Ficou muito tempo parado, mas eu vejo o Botafogo mais forte, o Botafogo mais confiante, né? A campanha do Botafogo fora de casa é excelente, então eu vejo o Gatito como uma boa opção. E essa defesa do Botafogo é muito boa, assim, não é porque eu sou botafoguense, não, porque eu meto o pau no Botafogo, mas Marçal com Cuesta e Adrielson também foi um achado do Botafogo ali que veio do esporte. Ele era muito bom no esporte. Ele era muito bom no esporte. Cara, só falta o lateral direito. Esse trio defensivo aí, eu que vou nos jogos, assim, assisto os jogos. Cara, o Cuesta tá numa temporada absurda, Adrielson muito bom. Marçal também traz muita segurança. Então... Eu tô vendo aqui, o Botafogo tem a segunda melhor campanha como visitante, e o Inter, que a gente citou anteriormente, tem a terceira, né? É um time que vem tendo bons resultados fora de casa também.
Pois é, falamos aí dos goleiros, né? Mas a gente continua tendo uma defesa para escalar. Vamos dar uma olhadinha nos laterais, então, trocar o filtro para a gente continuar a nossa busca aí pelos jogadores ideais. Eu não sei se eu vou no Gatito, não, cara. Vocês falaram no Gatito, eu não sei se eu vou, mas tem um nome que me agrada muito para lateral no Botafogo, que é o Marçal. É um cara que tem aparecido bem, bons fundamentos de ataque também, cobrando falta, dando assistência, ele chuta para gol. Pardal, você que acompanha o Botafogo com mais vigor e com. O que você tem achado do Marçal, assim, para o Cartola e no geral, assim? Cara, para o Cartola ele é bom para desarmar, ruim porque erra muito passe. O fraco do Marçal é a saída de bola ali. Às vezes ele dá uma foitada ali e ele erra passe. E ele acaba fazendo muita falta. Mas isso é muito pelo estilo europeu que ele jogava, né? Então, assim, aqui no Brasil, qualquer contatinho o árbitro para. Lá onde ele jogava antes, não era assim. Então, às vezes, ele vai nessa vontade e acaba cometendo falta. Eu não acho que para o Cartola ele seja um jogador absurdo, mas eu acho que é um bom nome em determinados jogos, porque tem jogo ali que às vezes não encaixa. Mas eu acho que para esse jogo em si, deixa eu até ver qual é a escalação do Avaí aqui, estava com ela aberta. Ele vai pegar ali o Potker, né? O Potker é um jogador que sai de muita posse de bola, pode desarmar bem, vai jogar em cima do próprio Kevin, né? Que eu falei que marca muito mal. Então acho que é um jogo que ele pode ter oportunidade de desarmar e participar com algum gol, alguma assistência. E olha só, o Marçal ele tem uma média de 5,15. Em 10 jogos pelo Botafogo, ele tem 1 gol, 1 assistência, 20 desarmes e cometeu 15 faltas, recebeu 3 cartões amarelos, né? São as principais estatísticas do Marçal. Fala, Caçocla. Então, eu vejo a opção do Mike, ele ainda é dúvida, né, no mercado. Eu ia falar isso dele. Mas uma opção preciosa, porque ele está jogando praticamente como um terceiro atacante nesse esquema do Abel. Foi a solução que ele encontrou, né, depois da saída do Veiga, né, o Scarpa recuou, e aí o Mike agora jogou bem, fez gol. Ele deu uma caneta, acho que foi no Jefinho. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Muita gente pede, caneta tinha que valer ponto no Cartola. Aí ia ter outra subjetividade. Completou, não completou, passou mesmo no meio da perna, não passou. Foi caneta ou foi rolinho? Foi o quê? Aí vocês acabam com a minha vida. Mas foi linda a caneta. Então vejo como uma opção só esperar uma confirmação melhor, né, de que ele vai atuar mesmo. Acho difícil tirar ele do time para botar falar isso, que ainda não rendeu tanto, né? Eu imagino que ele comece jogando. Para mim, o Mike é a melhor opção de lateral para a rodada. Já vou te dar um spoiler, hein, Bernardo? Vai estar no meu time. E se o Cartola mantiver ele, então, de dúvida, aí mesmo que vai estar em todos, cara. Porque eu adoro esses jogadores em dúvida, apostar nesses jogadores. Porque é a lógica, é o que o Caçocla falou. O Mike fez 2 jogos muito bons. O Tabata não rendeu. Não tem quem colocar ali. Então, assim, eu acho que é o Mike que vai mesmo. Então... O Marcos Rocha não tem como negar, né? Excelente opção. A gente perdeu o Luan Cândido para essa rodada, né? Imagino que seria muito escalado para esse Bragantino e Cuiabá, mas eu gosto da opção do Aderlan. O Aderlan é um jogador que apoia muito o ataque, faz uma dobradinha ali com o Arthur. Ele é bom de desarme também, então pode ser uma opção interessante. E eu tô com um jogador ferido aqui, que é o Reinaldo, pensando na cobrança de pênalti. Eu sei que o São Paulo tem esse abatimento, mas ele tem que dar uma resposta rápida. Vai enfrentar o América Mineiro, que vive um momento espetacular, né? Mas eu vou confiar na camisa do São Paulo aí e vejo o Reinaldo como uma das boas opções. Tem o Brits também, né? Essa rodada não tem o Capixaba, né? Acho que o Capixaba está suspenso. Isso. Capixaba que salvou muita gente aí, salvou uma galera. E tem o Brits, que vai jogar improvisado, eu acho que na lateral esquerda, se eu não me engano. É um nome interessante, né? Vai pegar ali o Canóbio. Mas lá no tapetinho é complicado, né? Mas é um jogador que pontua, né? Costuma pontuar. Eu acho fora de casa, eu acho que é um risco que pode valer a pena ser assumido, mas eu não sei se eu arriscaria, não, hein? Porque o Furacão dentro de casa é muito enjoado.
Os laterais mais seguros da rodada são do Palmeiras. Mesmo assim, se o Mike não for jogar, cara, você tá pegando o Marcos Rocha, que de um lado enfrenta o Aleph Manga, que é o jogador que é a saída do Coritiba, e do outro você tem o Varley, que só corre, cara, bate cabeça e corre. Então, assim, a chance de pontuar com desarme, com SG, com participação em gol, é enorme. É muito difícil você ir sem. Eu diria que você tem 3 para escolher 2, né? Porque você tem o Mike na dúvida, o Marcos Rocha e o Piquerez como certos. Então, são 3 opções para você escolher aí, ver o que cabe melhor no seu time. Tá na insegurança do Mike, né? Não sabe se vai valer a pena e tal. Vai no Marcos Rocha, que é uma bola de segurança e promete também entregar uma pontuação legal na rodada. Aí vai da ousadia de cada cartoleiro, né? Vamos. Algo mais, amigos, sobre laterais ou podemos ir para a defesa? Podemos. Acho que vamos, né? Vamos direto para a defesa e aí para a zaga, né? E não tem como não falar do Palmeiras de novo, né? Porque o Murilo está numa fase excepcional, o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do Cartola nessa temporada. É difícil fugir dos dois. Claro que a gente vai dar opções de outros clubes, né? A gente pode falar de outras opções, mas é difícil fugir de Gomes, é difícil fugir do Murilo. É muito difícil. O Murilo, até quando não joga, quebra os cartoleiros. Que jogou e a galera tava com o Thiago Heleno, com o Balbuena no banco. E até isso eu tava quebrou. Com o Gil. Então assim. E o problema o Gil pensando se o Balbuena não jogasse. Acabou que o Balbuena jogou e o Murilo não jogou. Não jogou. E aí, o problema da zaga do Palmeiras os caras fazem gol pra caramba, meu irmão. Tipo, tem mais gol do que muito atacante. E aí, se você não coloca os dois, você perde isso. Então, e contra o Curitiba ainda, né? Que é um time mais frágil, aquele volume intenso, com o Scarpa batendo bola parada. Pô, é complicado. Fala, Caçocla. As opções do Palmeiras, sem dúvida, são excelentes. O Pardal já citou o Vitor Cuesta, né? Que é um cara que voltou a desarmar, acho que não só pela parte ofensiva, ele voltou a desarmar. A gente lembra, ele no Inter era um dos queridinhos do cartoleiro, desarmava muito. Eu vejo o Léo Ortiz com boas possibilidades, o companheiro dele também, o Natan. Então... o Natan eu gosto, o Natan é bom. O Ceará, que eu não consigo confiar, mas, por exemplo, o Gabriel Lacerda é um zagueiro muito bom no cabeceio, só que o desempenho do Ceará não está dando muito para confiar, né? Vai enfrentar um Goiás que dificilmente ousa muito quando joga como visitante. Então pode ser que tenha uma bola parada para o Vina botar na cabeça do Gabriel Lacerda. É uma opção assim mais de stand-by mesmo. Eu vejo as melhores opções os zagueiros do Palmeiras e do Bragantino. O Caçoclado, desses jogos que você mencionou, cara, eu tenho bastante dúvida com relação à defesa do Bragantino, mesmo jogando em casa. Eu não tenho aqui a estatística de quantas vezes o Bragantino segurou o saldo de gols, mas eu tenho a percepção que o Bragantino não segura muito. É uma percepção, posso estar errado. Você aqui. Não, tá errado não, é isso mesmo. Bragantino tem um negócio. Quando eu escalo o Léo Ortiz, ele toma cartão amarelo, mas... E em relação ao Avaí e Botafogo, eu tenho a sensação, também vou falar de novo, como sensação, eu não tenho o número exato aqui para dar, mas que o Avaí em casa é um time que faz gol. Ele pode até não ganhar o jogo, pode até tomar virada, ficar no empate 1-1, 2-2, enfim, mas é um time que faz gols. Então, eu fico reticente com relação à defesa do Botafogo em relação ao saldo de gol. O Cuesta pode ser bom pelo jogo aéreo, pelo desarme, ele pode pontuar bem sem a necessidade do saldo. Mas se eu for depender de saldo, eu não vou no Botafogo nessa rodada. Pardal, acho que tem um número aí também. O Bragantino conquistou, aqui pelos jogos válidos para o Cartola, tá? Não tem o número dos não válidos, mas ele conquistou 4 SGs em casa, e aí fazendo aqui uma proxy, ele de 14 jogos, né? Então, em 30% dos jogos aí que ele fez, ele segurou SG. É muito pouco, né? Então, se você comparar, por exemplo, com Palmeiras, que metade dos jogos não tomou gol, né? Praticamente. Então, é um número bem baixo. Só que tem um ponto, né? Hoje, o Cuiabá
é o time que mais cedeu SG, né? Com 7. Então, eu acho que é um risco, assim, eu ir com 2 porque eu não quero carregar o Palmeiras na zaga. Beleza, vale você colocar um Léo Ortiz ou um Natan. Indico fazer isso? Não, porque os zagueiros do Palmeiras não são só desarme ou SG, é gol, é assistência. Então, eu acho que não tem como fugir. Na zaga, a única posição que eu acho que dá para fugir é o goleiro, para você colocar um goleiro para defesa. Tirando isso, acho que é risco grande. Pois é, a Caçocla vai conseguir fugir, não? Difícil, né? Acho que não tem como fugir. As opções estão dadas aí pelo Pardal. Cara, o Palmeiras vai ser o predomínio da rodada. A dúvida é quantos jogadores do Palmeiras o cartoleiro vai escalar. Pois é, e se vai escalar o certo, né? Porque às vezes o cara vai querer dar uma variada na lateral, vai botar o Piquerez e um outro lateral. Aí quem pontua bem é o Marcos Rocha. Daqui a pouco a gente chega lá na frente, o cara vai ter que optar entre Dudu e Rony, aí você vai botar um, quem vai arrebentar o outro, né? Esses detalhezinhos é que eu acho que vão acabar fazendo a diferença, porque de fato o Palmeiras vai dominar a maior parte dos times dessa 30ª rodada. Ou se alguém for ousado o suficiente para confiar num gol do Coritiba aí e quebrar a banca de geral, né? Vai dar um salto enorme, mas não é a tendência, por isso que é um risco, seria algo fora da normalidade, mas quem arriscar nisso e acertar vai se dar muito bem. Agora, vamos olhar para o filtro de quem não precisa pensar em saldo de gol, vamos olhar os jogadores de meio campo, e aí, quando a gente olhar os jogadores de meio campo, a gente vai começar a cogitar melhor os outros jogos. Flamengo e Inter, por exemplo, é um jogo que a gente começa a cogitar. Santos e Atlético é um jogo que a gente começa a cogitar. O próprio Bragantino, você pode olhar para o Bragantino sem precisar pensar em saldo de gol, enfim. Meio campo tá só claro. Fluminense contra o Atlético Goianiense. A meio campo cara, fugir de Scarpa e Arrascaeta é uma tarefa ingrata, né? Então a gente tem que pensar na terceira via, né? Tão falada terceira via. Então, a gente já falou aqui do Arias, né, como uma grande opção. Eu gosto da opção do Johan também. Eu nunca descarto o Zaratio, porque é um cara com uma média excelente, uma média de 6,09. Vai jogar fora de casa contra o Santos, só que eu acho que é a hora do Galo confirmar um momento melhor, sabe? O Santos é um time que não vem bem e não acho impossível o Atlético Mineiro chegar lá na Vila e ganhar. O Zarate tem 2 gols, 2 assistências, 42 desarmes em 15 jogos. Então eu gosto muito da opção do Zarate. A gente não tinha falado desse jogo ainda, né? Santos Atlético Mineiro. Eu gosto da opção do Zarate. O Teran jogando em casa é sempre uma opção preciosa, mesmo contra um Fortaleza vivendo um grande momento, cobrador de pênalti, um cara que não tem medo de chutar no gol. Então, basicamente, essas opções aí para o Pardal não ficar órfão. Ô Pardal, deixa eu só te passar a bola com mais um negocinho aí, que é o seguinte. Claro que eu quero saber as suas opções para o meio campo, suas dicas, enfim. Até porque, né, é uma estratégia pessoal, mas eu sei que eu tô brincando. Mas, seguinte, você como nosso embaixador do Cartola Express, eu queria te ouvir a respeito dessa rodada pelo seguinte. A galera que pesar muito a defesa do Palmeiras não vai poder botar o Palmeiras mais para frente, porque o Express tem um limite de 5 jogadores por time. Isso. Você acha, o que você está pensando, assim, de repente, botar 3 do Palmeiras na defesa para poder ter 2 lá na frente, ou pesar a defesa e abrir mão lá na frente? Como é que você está pensando o Palmeiras para o Express, assim? Cara, eu pesaria na defesa e não iria de Everton para colocar alguém na frente. Entendeu? Tipo, vou colocar o Scarpa, vou colocar... Até porque, se você colocar o Mike, por exemplo, o Mike joga. O Mike ele tá jogando como ponta direita. Então você já está indo com alguém do ataque. Mas o Scarpa é o meio-campo armador. E aí a defesa pontua bem, né? O restante da defesa pontua bem com relação a SG, gols e etc. Então, assim, então eu faria essa coisa. Eu tiraria
o Everton, porque aí o Everton eu acho que não faz mais de 7 pontos, e aí você tem um outro goleiro que pode fazer ali uma pontuação na casa de 5, tal, não vai fazer tanta diferença. E aí ou eu colocaria o Scarpa ou eu colocaria o Rony, né? Mais o Scarpa, porque o Scarpa é o cara que, se for gol do Dudu, se for gol do Rony, se for gol do Mike, em algum desses gols a chance do Scarpa estar envolvido é grande. Então, verdade, eu faria isso. Boa. É uma boa reflexão aí para a galera jogar o Express. Lembrando que no Express você pode montar vários times e você pode adotar estratégias diferentes, né? Pode montar um time só com a defesa do Palmeiras, um time com 2 da defesa e 3 lá na frente. Aí fica ao seu critério. Monte quantos times você quiser, participe das ligas. Se você for maior de 18 anos, você pode botar uma graninha para tentar também ter um rendimento, faturar nas ligas que valem dinheiro. Então, já fica aí o nosso convite e a reflexão para você jogar o seu Express aí, já com a dica do nosso embaixador, o Pardal. Agora, Pardal, te cortei aí, você ia falar das opções de meio campo, né? A gente falou de Scarpa, falou de Arrascaeta, o Caçocla deu algumas opções fora também, do Terans, do Arias, enfim. Sobrou alguma coisa para você, amigo? Eu acho que não mais não, cara. Acho que as opções são essas, assim. Assim, Scarpa e Arrascaeta são certos. O terceiro meia não tem ninguém muito unânime. Eu acho que esse terceiro meia seria o Zé Rafael, se não tivesse sido expulso. Né? Então seria também do Palmeiras. O resto tudo está no mesmo. Para mim, está tudo equilibrado no mesmo potencial. Tem o Arias, tem potencial porque tem um adversário mais frágil, mas joga fora de casa. O Teran joga em casa, mas pega um adversário mais forte. Né? Então tem todo esse equilíbrio. O que pode acontecer é tentar pegar um volante, alguma coisa assim, um jogador mais de média básica. Né? Então, por exemplo, o Otávio deve marcar o Soteldo. Então, é um jogador que pode aparecer com uma média básica interessante. Deixa eu ver aqui outro volante. O próprio Lucas Sacha, né, que é um jogador bem regular nos desarmes, acabou fazendo gol agora na última rodada, pega o Vitinho na marcação do Vitinho, acredito que o Cap em casa vá para cima. Então, acho que são essas opções ali que podem... Martinelli, do Fluminense. Então, fora essas que o Caçocla deu, acho que esses 3 volantes, mais para a média básica ali, nesse caso de 4, 5 pontos. Cara, eu não sei se o Caçocla citou o nome, e talvez eu não tenha pego, porque a gente falou de vários aqui, mas um cara que eu acho que está voando abaixo do radar aí, que pode render também, o Everton Ribeiro, né? De volta ao meio-campo do Flamengo, está jogando muita bola, e se o Inter realmente vier fechado, a tendência é que o Everton Ribeiro participe bastante ali da criação, porque o Flamengo vai ter que fazer essa bola rodar, e ele circula muito bem, né? Chuta bem de fora da área, cobra escanteio, enfim, é um cara que pode numa pontuação geral, conseguir um saldo legal aí. É um nome interessante. Ele não deve sofrer falta, né? Porque é amigo do René, o René não vai bater nele. E o Everton Ribeiro ainda de vez em quando tá pisando na área, né? Às vezes aparece ali na área de surpresa. Eu acho um nome interessante para a gente pensar também para essa rodada, mas acho que o meio-campo, os nomes do meio-campo estão por aí mesmo. Uma boa escalação aí para quem estiver nos acompanhando. Que o Pardal quer te fazer, Bernardo. Você vai escalar o Everton Ribeiro? Será que eu vou escalar o Everton Ribeiro? Eu não sei, não sei. O meio-campo tem uma vaguinha aqui, e ele é um concorrente forte, mas se vai ser, se não vai ser, eu já não sei. Vamos descobrir daqui a algumas horas, né? Eu ainda não decidi também. Meu meio-campo eu não decidi. Estou na dúvida. Eu estou com Arias, por enquanto. Vamos pensar com carinho nessa terceira vaga do meio-campo aí. Eu quero saber o capitão do Caçoca. Ele falou que Zica é capitão. Eu quero saber para não colocar. No momento é Gustavo Scarpa. Então tá bom. Bota o Scarpa, Éder. Bota o Scarpa. O meu capitão não é esse, não. Por enquanto não é esse, não. Mas faltou a gente falar do ataque, né? Porque aí no ataque tem fortíssimos candidatos ao capitão. Quem não foi de Pedro na última rodada se deu mal, saiu atrás nas ligas aí. E aí a pergunta, Caçocla, é: Pedro capitão de novo? Será que vale a pena? Então, acho uma das grandes opções. Só um adendo que eu falei do Scarpa. Tem um problema do meio para frente do Palmeiras que dificilmente completa 90 minutos. Né?
O Abel Ferreira, ele administra muito bem o elenco dele com isso, só que eu acho muito difícil o Scarpa jogar além dos 30 do segundo tempo, mais do que 75 minutos. Em 75 minutos dá para ele fazer muita coisa, obviamente. Ainda mais contra o Coxa. Ainda mais contra o Coxa. Vejo o Pedro como excelente opção, eu gosto da opção do Gabriel, acho que o Hulk é uma opção interessante também, voltando a fazer gol, ele se motiva, eu acho que era por pouco, né? Contra o Palmeiras ele teve oportunidades, apesar de ter sido muito bem marcado pelo Murilo, ele perdeu uma cara a cara com o Lomba, mandou uma bola no travessão, então estava amadurecendo essa volta de gols do Hulk. E o Cano, né? Eu já falei anteriormente, é um cara que tem tantos gols na temporada, 34 gols, ele nunca pode ser descartado, o artilheiro do campeonato. Então eu gosto da opção do Cano também. Ô, Pardal, você falou agora há pouco, quando a gente estava discutindo outras opções. Mais um nome, Luciano, que decidiu a parada contra o América Mineiro na Copa do Brasil. Verdade. E vai enfrentar novamente o América. O Pardal falou no início aqui da nossa gravação, né? Mencionou a importância do Matheus Martins, do Fluminense, contribuindo para os gols do Cano. Você acha que é um nome legal também, o Pardal, Matheus Martins, aí, para jogar pelas pontas? Eu acho ele meio irregular, assim. Eu acho que quando ele teve um jogo mais fácil, né, que foi a goleada do Fluminense contra o Juventude, ele até teve oportunidade, mas participou pouco. Eu acho que ele pode ser o cara que quebra a linha, mas talvez ele não seja o cara da decisão. Eu acho que ele pode participar, sim, com assistência, mas se ele der uma assistência, provavelmente vai ser para o Cano. Então, entre o Cano, que pode fazer 8, e o Martins, que pode fazer 5, a tendência é melhor ir para o Cano. Então, mas é um nome que fica no radar. Eu acho que atacante tem muita, sim, não unânime, né? Porque se você pegar os jogos, né, você tem o ataque do Bragantino, você tem o ataque do Fluminense, você tem o próprio ataque do Atlético Paranaense contra o Fortaleza, um jogo que está aberto. Ataque do Flamengo, não pode se descartar o ataque do Inter, né? Então, todos os jogos têm potencial ali de ir bem, né? Falei do Tiquinho, falei do Jefinho, falei do Júnior Santos, por exemplo, também. Acho que são jogadores interessantes. Mas eu acho que tem que botar na cabeça a reflexão seguinte. Eu acho que o Rony e o Pedro, eu acho que todo mundo vai. Então, vai ser esse terceiro nome também no ataque. Que aí fica entre Cano e opção. E aí, quando eu olho os números, eu vejo que o Coritiba, nos últimos 5 jogos, fora de casa, levou 13 gols. Né? Assim, são quase 3 gols por jogo. Eu acho que quem quer se diferenciar agora na rodada, quem está lá embaixo na rodada, tem que aproveitar as brechas para carregar no Palmeiras. Porque é aquilo. Pô, é o líder do campeonato, está embalado, está jogando bem, está na pressão, e só tem um jogador do ataque nos mais escalados. Então, se você dobrar Rony com Dudu, você cerca o gol. Porque o Rony está cada vez mais centroavante. Mas no jogo passado, quem foi muito bem foi o Dudu e não foi o Rony. Eu não lembro quanto que o Rony terminou a pontuação, mas enfim, se um for médio, fizer 4 pontos, e outro estourar, fizer 12, na média você tem 2 jogadores de ataque com 16 pontos, né? Na média você tem 2 jogadores com 8. Então, acho que quem quer arriscar mais, acho que essa dobra aí do ataque e cercar o Palmeiras é a melhor opção. Ó, só para te informar aqui, a pontuação do Rony foi 1.4 no jogo de ontem. Acho que foram uns 4 ou mais impedimentos. Ele foi impedido muitas vezes. Ainda bem que agora o impedimento perde pouco, né? Então, nos jogos que eu vi do Coxa, até eu participei da live do Cartola, era Botafogo e Coxa, eu tinha até falado do Jefinho, o Jefinho saiu com 45 minutos, e quem acabou indo muito bem foi o Tiquinho, porque no finalzinho sobrou um gol ali para ele, né? A saída de bola do Coxa ele errou, e aí sobrou. Sendo que o Botafogo, praticamente todo o jogo, jogou um primeiro tempo muito ruim, não fez muita coisa e ainda conseguiu fazer 2-0. Quando eu olho para o Palmeiras, com o volume que o Palmeiras tem, com a marcação alta que o Palmeiras tem, cara, a gente não sabe se é o Rony ou o Dudu que vão bem ali. Então, eu acho muito válida a dobra. Eu gosto também do Cano, acho que seria a segunda opção ali, fora essa dobra do Palmeiras.
tem um time muito frágil, o time do Dragão, mas é um time muito aguerrido, né? Esse time do Dragão surpreende muitas vezes. Então, talvez você deixar o Cano de fora para dobrar o ataque do Palmeiras numa rodada que você pega o pior visitante, o time que levou quase 3 gols por jogo jogando fora de casa, né, nos últimos jogos. Talvez seja esse caminho para quem quer tirar ponto. Pois é, são excelentes opções. A gente não falou nada do ataque do Inter, né? Mas o Inter tem opções que valem a pena se pensar também, né? A gente fica naquela Alemão e Pedro Henrique, né? Tem sempre que escolher um, geralmente, e aí nem sempre o que você escolhe é o que vai bem na rodada, mas os dois têm arrebentado aí pelo Inter. E o Depena, né? Que como o Caçocla já estava explicando agora há pouco, ele é um jogador de meio campo, mas veio como atacante, a gente não tem como recadastrá-lo para essa temporada, para jogar de meio campo, então ele aparece como uma opção de ataque, é um cara que cobra pênalti, né, Caçocla? Você que gosta de cobradores de pênalti, embora o desempenho tenha sido péssimo, o Depena é uma opção também. É uma opção. Acho até que o Pedro Henrique ganhou essa condição de cobrador, né? O Depena perdeu um pênalti no caminho aí, o Pedro Henrique tem um pênalti, ele já vai pegando a bola, então essa condição. Eu garanto para vocês que se o Depena continuar no Inter, no ano que vem, teremos a opção dele como meia, já é uma das mudanças certas de posição, mas eu não pensaria nele para essa rodada, não, apesar de fazer uma excelente temporada. Eu fico na dúvida também que o Pardal falou de Rony e Dudu. Eu costumo apostar mais no Dudu por achar pela inteligência dele, sabe? Então, isso acaba pesando, mas de fato o Rony é muito participativo. Você vê até muita gente pediu uma finalização defendida do Scarpa. O Rony atacou a bola e tentou fazer o gol de cabeça, foi impedimento, por isso não foi a finalização, porque o impedimento acontece antes da finalização se concretizar. Então, um cara muito intenso, ajuda na marcação da saída de bola. Óbvio que o Dudu ajuda também, mas o Rony é um cara que tem mais gás, né? Essa é a minha dúvida aí para a rodada. Rony ou Dudu, de repente, arrumar lugar para os dois, né? E aí botar um terceiro atacante, ou o Pedro, ou o Arthur do Bragantino, ou o Gabriel, ou o Hulk. As opções são vastas. Show de bola. Faltou a gente falar então do técnico, né? Para a gente fechar essa escalação. Aí, Pardal, não tem mistério também, né? É Abel Ferreira. É o Portuga, né? Eu vou fazer um curso na CBF para eu ser o técnico. É o Portuga. Vocês viram a declaração dele, né? Que patada, meu Deus do céu. Estão atribuindo aos portugueses essa forma de tratar. Eu só conheci portugueses mais dóceis do que esses aí, mas... não. Ele é arisco mesmo. Cara, ele tá sempre bravo, cara. Pelo amor de Deus, dá uma acalmada. Respira, já é campeão, cara. Mas acho que ele apanhou muito no início, né? Mesmo sendo campeão, era muito criticado. Aí o cara fica cascudo também. Mas acho que não justifica o comportamento na beira do campo, sabe? Óbvio que não é só ele, vários técnicos brasileiros, o Mano fazia um absurdo. A gente lembra o Sampaoli, que não é brasileiro, tomava cartão todo jogo, mas a forma como o Abel fala realmente costuma passar do Perde a linha, né? Perde a linha, passa o tom. Dá uma acalmada. Tem tudo para ser tão admirado aqui dentro e ele está manchando um pouco isso. Não que ele ligue para isso, né? Mas vale dar uma acalmada. Bernardo, posso falar um pouco aqui sobre os atacantes, só para a gente, antes de passar? Pode, lógico. Só para reforçar um pouco essa questão que eu falo das dobras, Botafogo e Curitiba 2-0. O Tiquinho fez quase 9 pontos, o Júnior Santos fez 7, 2 bolas na trave. O Jefinho jogou meio tempo, fez 2, o Vitor Sá jogou meio tempo, fez 4 pontos. Então você vê que todo ataque ele tem uma pontuação interessante. Contra o Fluminense, o William bagunçou, Cano fez 4, Matheus Michel Araújo foi bem também. Michel Araújo. Contra o Goiás, Pedro Raul com 13, Dadá Belmonte com 8. Então você vê que as dobras contra o Curitiba sempre são muito boas. Contra o Corinthians, Guedes com 8, Mosquito com 5 e Yuri Alberto com 4. Flamengo, aí Pedro com 7, Marinho com 4.
né? Então, você vê que sempre tem Bragantino, Arthur com 15, Sorriso com 4. Então, um atacante foi muito bem, o outro ou foi bem ou foi médio. Aí a questão é, você não querer adivinhar o atacante, você cercar o atacante, porque aí se você dobrar o Palmeiras, você vai com Scarpa, com Rony, com Dudu e com Mike. Os 4 jogadores que provavelmente vão estar envolvidos no jogo. Quem vai fazer o gol vai ser aquele lateral que você vai deixar de fora? Vai, mas pelo menos você tenta acertar o máximo. Tipo isso. É um ponto de vista bem interessante e vamos refletir. Vou refletir também sobre isso. Estou escolhendo aqui também, estou com outras opções na cabeça, mas vamos levar essa para o travesseiro e amanhã o time estará pronto para a 30ª rodada. Técnico, acho que não tem muito como fugir. Vocês dois têm algum outro técnico em mente que possa ir bem, não? Eu só penso no Abel. Eu acho que é o Abel. Se até hoje tiver gente sem cartoleta, vai de repente no Barbieri, ou até talvez no Dorival Júnior, mas o Abel é a grande barbada aí para treinador da rodada. O Abel, quando vai mal, vai bem, né, cara? Assim, você pega o Abel 1-0 Palmeiras, o Abel pontuando 7 pontos. E eu tenho um ponto, né, que encaixa com o que o Caçocla falou, que o Abel ele muda muito o time, né? E nessa de mudar muito o time, meu irmão, ele enfia um monte de defensor, cara. Então, assim, se ele colocar o Luan, aí coloca mais não sei quem, aí já só vai aumentando tua pontuação. Você vê, ontem mesmo, óbvio, foi 3-1, perdeu o SG e o Abel fez 5.3. Imagina se for 3-0, se fosse 3-0 contra o Curitiba, para 7, 8 pontos, né? Então não dá para fugir. Acho que é até perigoso, assim. Acho que são 7, 8 pontos mais garantidos que qualquer outro jogador, né? Na teoria. Perdão, gente. Estava botando o carregador aqui no notebook. Estava quase morrendo aqui, mas deu tudo certo. É por aí. Acho que não tem muito para onde correr. Realmente vai ser uma rodada com times muito parelhos, muito parecidos. E aí a diferença vai estar em um jogador, vai estar no capitão, você escolher um capitão melhor do que o seu adversário, enfim, tudo isso para a gente pensar e escalar amanhã. Até amanhã, 6h30 da tarde, fecha o mercado, porque a bola rola pro Cartola a partir das 7 da noite de quarta-feira. Eu lembro mais uma vez que o jogo de hoje entre Juventude e Corinthians, hoje terça-feira, Juventude e Corinthians não vale para a rodada, então você tem até às 6h30 de quarta-feira para montar o seu time, para refletir as dicas aí do Pardal, do Caçocla e arrebentar na rodada. Pardal, foi um prazer, amigo, mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo. Desculpa a brincadeira aí. Estamos numa briga muito boa e é muito bom estar na caça de um cara tão bom e tão competente quanto você. Eu que agradeço aqui o convite. Sempre que eu puder, tô junto aí. Muito, muito legal. Gosto pra caramba. Foi o primeiro programa que eu participei do Cartola. Foi o Cartola Cast. Assim, acho muito legal. E, cara, boa sorte aí pro Caçocla, para você não, Bernardo, e pro resto da galera. Espero que vá bem. Tamo junto, Pardal. Valeu, Caçocla. Valeu, Bernardo, valeu, Pardal. Tô acompanhando com gosto essa disputa. Tá bonito. Lá da minha 13ª posição, lá atrás de vocês. Estou buscando uma Sul-Americana, mas vai melhorar que meus jogadores parem de perder pênalti. Reforçando aí, rodada com 9 jogos. O mercado fecha 18h30, horário de Brasília, desta quarta. Boa rodada a todos. Saudações cartoleiras, galera. Valeu, gente. Fechado, Caçocla. Então, galera, muito obrigado pela audiência. Galera do YouTube, muito obrigado pela audiência também. Estaremos juntos aqui na íntegra e também nos cortes, né, dos principais pontos aqui do nosso debate. Você acompanha aqui no nosso canal oficial do Cartola no YouTube. Esse programa tem a edição e a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui. E no próximo pré-rodada, que é na sexta-feira, a gente está de volta com mais uma edição. Grande abraço para todo mundo.